Olá, amigos espectadores das histórias da Bíblia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcamos em uma fascinante e esclarecedora jornada ao explorarmos um dos temas mais intrigantes e misteriosos das Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha um plano perfeito para resgatar a humanidade caída. As Escrituras testemunham que, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4 versículo 4 e 5. Quando Jesus desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e ouviu-se a voz do Pai declarando: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3 versículo 17. Revestido pelo Espírito, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou e venceu cada tentação não com sua força humana, mas pela palavra de Deus, dizendo: Está escrito. Mateus 4 versículo 4, 7 e 10. Se o primeiro Adão caiu em um jardim, o segundo Adão triunfou no deserto, mostrando que a obediência à palavra é a chave da vitória. Saindo do deserto no poder do Espírito, Jesus iniciou seu ministério na Galileia, e ao entrar na sinagoga em Nazaré, leu o rolo do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4 versículo 18. O tempo da graça havia chegado, e o reino de Deus estava próximo. Jesus chamou 12 homens para serem seus apóstolos, preparando-os para continuar a obra após sua partida. Ele percorreu toda a região, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando demônios, trazendo vida e restauração. Ele abriu os olhos dos cegos, fez coxos andarem, leprosos serem purificados, e até ressuscitou mortos. Em cada ato, ele cumpria a promessa de Isaías: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Isaías 53 versículo 4. Seu ministério foi marcado por amor e poder, mas também por crescente oposição. Os líderes religiosos, movidos por inveja, tramaram contra ele. Contudo, tudo estava dentro do plano soberano de Deus. O Cordeiro de Deus veio para morrer pelos pecados do mundo. Como Isaías profetizou, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53 versículo 7. Na cruz, Jesus declarou: Está consumado. João 19 versículo 30. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o acesso ao Pai estava agora aberto a todos. O preço foi pago. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. A morte não pôde retê-lo, pois ele é a ressurreição e a vida. João 11 versículo 25. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou aos discípulos: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 versículo 8. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, e a igreja nasceu em poder. Milhares se converteram, e a mensagem de Cristo começou a se espalhar além de Jerusalém. O Evangelho cruzou fronteiras. Filipe levou a palavra a Samaria, e Saulo, o perseguidor, encontrou a Cristo no caminho para Damasco e se tornou o grande apóstolo Paulo. Igrejas foram estabelecidas em toda parte, de Antioquia à Ásia Menor, da Macedônia até Roma. O Evangelho avançava, pois a promessa de Jesus permanecia: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 versículo 18. Mesmo sob perseguições, açoites e prisões, os apóstolos não cessaram de pregar.
Paulo escreveu cartas que formam grande parte do Novo Testamento, instruindo as igrejas e fortalecendo os crentes. Quando chegou sua hora, ele declarou com convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4 versículo 7. Ele foi martirizado, mas seu legado e a mensagem do Evangelho permaneceram. O Novo Testamento, escrito ao longo de 50 anos, revela o plano perfeito de Deus. Desde os Evangelhos, que relatam a vida de Cristo, até o Apocalipse, que anuncia sua vitória final. Ele virá novamente, e seu reino não terá fim. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, arrependa-se hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 versículo 16. Ainda há tempo. Volte-se para Deus, e Ele transformará a sua história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal Conhecimento da Palavra. Juntos, continuaremos a explorar a profundidade e a sabedoria das Escrituras. Que o Senhor os abençoe.